Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos mais um dia aqui para trazer uma palavra de Deus para vocês. Então, hoje o tema da nossa mensagem é intimidade, tá? Então, eu gostaria de deixar com vocês o livro de Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler do 29 do 1 ao 23, tá? Jeremias 29, do 1 ao 23. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São essas palavras da carta de Jeremias, o profeta. Enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá, Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros, a carta foi enviada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, aos quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia. Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei os seus frutos. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos terá, porque na sua paz vós terás paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Não vos enganeis os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido a vossos sonhadores, que sempre sonham segundo os vossos desejos. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Tornarei a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho de vós a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: O Senhor me suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e a todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e falosei como figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Falosei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, de assobio e do opróbrio entre todas as nações para onde os estiver arrojado. Porque não deram ouvido a minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não escutais, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os exilados que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, o filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá novas espécies de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus companheiros, anunciaram falsamente em meu nome palavras que eu não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Amém? Então aqui, Jeremias está mandando uma carta
para os exilados, né? Porque Nabucodonosor veio e levou alguns, não são todos, para o exílio, outros ficaram, né? E aqui Deus ele tá mandando uma palavra para aqueles que foram levados, né, para o exílio. Que às vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida, né? Só que isso é um trabalhar de Deus na nossa vida, irmãos. Às vezes fala assim, por que que o fulano tudo dá certo, tudo acontece e comigo não? Porque, irmãos, esses já são do mundo. Esses não, nada de ruim vai acontecer mesmo com eles, porque eles já são do maligno. Então, eles não vão ter tentação, não vão ser provados, porque Deus só compra ouro que seja provado, irmãos. E para ser provado, a gente ser aprovado, a gente tem que ser provado pelo fogo. Então, aqui ele fala que os outros que ficaram lá são ruins, são intragáveis, né? Aí ele fala, aqueles que não foram levados ao exílio com vocês, esses eu vou tratar como ruins que são, porque não serve para nada. Então eu vou destruir eles com a fome, com a peste, vão ser objeto de zombaria, porque eu não tenho nada com eles. Meu negócio é com vocês. E por que que o povo estava passando por isso? Por causa da própria desobediência deles. Porque eles não ouviram a palavra do Senhor. Eles não atentaram, não buscaram a Deus, né? Eles preferiram outras coisas, buscar auxílio em outras coisas do que no Senhor. Então nós, irmãos, temos que buscar auxílio no Senhor, né? E às vezes a gente não entende por que nós estamos neste lugar, por que nós estamos passando por isso. Porque é Deus que permitiu isso na nossa vida, irmãos. Para nos tornar fortes, para isso ser como lição, um crescimento para nós, para que nós venhamos a nos arrepender das nossas atitudes, irmãos, porque ainda Deus nos ama, né? Porque se Deus nos amasse, ele ia tratar como figos ruins, entendeu? Nada vai acontecer com eles porque eles não são de Deus, entendeu? Mas aqueles que são do Senhor, eles são provados. Eles são provados para serem aprovados por Cristo, pela sociedade. Então nós como cristãos temos que ter uma atitude aprovada diante de Deus, entendeu? E aqui ele fala que o povo tinha que orar para essa cidade onde eles estavam, porque o que eles queriam? Você acha que eles estavam felizes onde eles estavam, na Babilônia, sendo escravo? Não. Então, você acha que você vai estar feliz passando por prova? Não vai. Ou vai estar num lugar. Por que Deus me colocou neste lugar? Porque Deus tem algo para fazer na sua vida, naquele lugar. Então você tem que orar por aquele lugar, você tem que orar por essa situação, entendeu? Para que Deus abençoe, porque no momento que Deus trazer paz, aonde você estiver, você também vai ter paz. E aqui ele fala, vocês têm que viver sua vida, vocês têm que multiplicar, vocês têm que viver a vida de vocês. Porque é isso que Deus quer, entendeu? Independente de onde você estiver, o que você estiver passando. Deus quer que você continue a lutar. Continua a ter sua vida normal, não paralisa, não para. Só porque você está num lugar onde você não quer, né? E aqui ele fala aqui, ó, então, no 11, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Entendeu, irmãos? Então Deus, ele sabe os pensamentos que ele tem sobre nós. Então só Deus sabe o pensamento que ele tem sobre nós, irmãos. Deus sonda os nossos corações, Deus conhece, apesar das pessoas julgar, pessoas falar as coisas. Só Deus sabe o que se passa no nosso coração, irmãos. Deus sabe o que como a gente é em quatro paredes, entendeu? Ah, porque tá passando por essa luta, por causa disso, por causa daquilo, não, irmãos. Não é por causa disso, não. É porque Deus, ele tem um plano sobre nós. E Deus, ele faz as coisas porque ele quer o nosso bem. E ele vai dar o fim que a gente que merece, o fim que a gente espera. Que é a salvação, irmãos. Que é estar com Cristo. Porque independente do que a gente está passando, as lutas, as provas, isso não quer dizer que nós somos pessoas ruins. Que nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Você está passando por isso porque você está fazendo uma coisa de errado. Não, irmãos. Não é por isso não, é porque Deus não compra ouro que não seja provado, aprovado. É por isso que nós passamos por provas. Para nossa vida ser um testemunho para outras pessoas. Porque através da nossa dificuldade, das nossas lutas, nós vamos ser alicerce para outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Ah, você está passando por isso? Não desiste não. Eu também passei por isso e eu consegui. Eu fui fiel até o fim e Deus deu o fim que eu quis. E você vai conseguir. E aí ele fala, ó, então me invocarei e passarei a orar a mim e eu os ouvirei.
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado por vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Então aqui, irmãos, ele está falando, nós temos que buscar, quando nós oramos, irmãos, quando nós buscamos o Senhor, nós vamos achar o Senhor. Quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Quando às vezes nós caímos na rotina, irmãos, às vezes as nossas lutas e dificuldades nos engolem. Mas nós não podemos deixar que isso venha nos tirar da intimidade que nós temos com o nosso Deus. Porque Deus é o nosso Pai, é o nosso amigo. Então Ele está aqui. Buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o coração, porque Ele está aqui esperando, irmãos, que você o busque, que você o adore. É isso que Ele quer de nós. Adoração, uma busca, uma entrega de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E é isso, né, que Ele está falando, irmãos. Para continuar, eu quero ler Isaías 15 para vocês. Jeremias, quer dizer. Livro de Jeremias, capítulo 15. Eu vou ler ele inteiro, tá bom? Vamos lá. Dize-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada. O que é para a fome, para a fome. E o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor. Com a espada para matar, com os cães para os arrastarem e com as aves dos céus e as feras dos campos para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa do Manassés, o filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Quem se desviaria a pergunta pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltaste para trás, por isso levantarei as mãos contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra. Desfilheis e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias do mar. E trouxe o meio-dia um destruidor sobre as mães dos jovens. Fiz cair de repente sobre elas angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou, como para expirar a alma. Pôs-se-lhe ao sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida, e os que ficaram dela, eu as entreguei à espada. Diante dos seus inimigos, diz o Senhor. O Senhor conforta o seu profeta. Então aqui, irmãos, o que ele está falando? Que ele está cansado desse povo. Que não quer obedecer a palavra do Senhor. Ele não quer. Ele falou assim, mesmo que Moisés e Samuel viessem na minha presença pedir, eu não ouvirei. Deus está cansado dessas pessoas, irmãos. Deus está cansado desse mundo. Deus está cansado dessa desobediência. Das pessoas não se importarem com Cristo. Sabe, irmãos? E às vezes a gente se pergunta por que as coisas estão acontecendo no mundo, né? Porque nós estamos no fim desse mundo. No fim, irmãos. A ira do Senhor está se levantando sobre esse povo, né? Porque Deus está cansado de ter compaixão, irmãos. Está cansado de ver injustiça. E agora, uma palavra de conforto para nós, tá? O Senhor conforta o seu profeta. Profetas somos nós somos profetas nesse tempo, irmãos. Isso que nós temos que colocar na nossa cabeça, nós somos profetas nesse tempo. E por que Deus estava trazendo toda essa destruição por esse povo? Ele fala aqui por causa de Manassés. O que ele fez? Ele levantou altares a outros deuses. Então, nós temos que vigiar, irmãos, se nós estamos levantando altares a outros deuses na nossa vida. Então, vamos lá. O 10. Jeremias 15, 10. Ai de mim, minha mãe, pois me deste a luz,
homem de rixa e homem de contenda para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura, nem lhes me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro e o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim. Ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti eu tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras me foram gozo e alegria por meu coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, e nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já não estou de posse das tuas ameaças. Por que dura a minha dor continuamente? E a minha ferida me dói e não admite curas. Será tu para mim como um ilusório ribeiro com águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependerdes, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartardes o precioso do vil, será a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Não te porei contra este povo, eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos inimigos, livrar-te-ei das garras do violento. Amém? Então aqui, irmãos, Jeremias aqui, Deus está falando, né, do povo. E Jeremias, ele fala, né, que ele está sofrendo. Ele fala: Deus, até quando? Por que eu passo por isso? Eu não devo nada para eles, eu nunca emprestei nada deles, nem me deram emprestado, e mesmo assim eles falam mal de mim. Eles amaldiçoam, eles jogam praga sobre mim, né? Mas Deus, ele fala: se você tirar todas essas... Ele fala, né, se você se arrepender, né, tirar todas as coisas ruins que você tem sobre você, porque nós, irmãos, pecamos, nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Então Deus, ele nos chama a arrependimento. Quando nós nos arrependermos, irmãos, quando nós nos consertarmos, tirar as palavras torpes da nossa boca, tirar algumas atitudes que não condiz com ser cristão, Deus, ele vai nos fazer como muros de bronze, irmãos. É isso que Deus quer para nossa vida. Ele quer que nós sejamos como muros de bronze. As pessoas vão pelejar contra nós, mas não vão prevalecer, porque Deus está conosco, irmãos. Porque Ele nos quer intimidade, irmão. Ele quer compromisso, comprometimento de nós, né? E você vê Jeremias, um dos maiores profetas. Olha o que ele estava passando. Se você tiver interesse em ler o livro de Jeremias, você vai ler que ele foi escolhido desde o ventre como profeta. E desde então ele prega palavras que não são palavras que as pessoas gostam de ouvir, né? Que as palavras que todo mundo... Por isso que as igrejas estão saturadas de pessoas, irmãos. Porque elas só querem ouvir o que elas querem. Bênção, bênção atrás de bênção. Mas seguir a Cristo, irmãos, não é fácil. Não é mil maravilhas, irmãos. E nós temos que cair na real. Quando nós fomos chamados nessa geração para falar a verdade, irmãos. Doa quem doer. Entendeu? Nós viemos aqui para falar sobre o arrependimento, sobre comunhão, intimidade, porque a hora do Senhor já está chegando, irmãos. Nós temos que estar alertas, porque a vinda de Cristo está próxima. Nós não fomos chamados para falar coisas boas, mas sim para pegar arrependimento, porque o mundo tá terrível. As pessoas não se arrependem mais do que fazem. O amor se esfriou. E isso é bíblico, irmãos. As pessoas não se arrependem mais. Não tem mais comunhão com Deus.
são meros religiosos, ou pessoas que nem religiosos são, buscando só coisas materiais nesse mundo. Mas o nosso galardão não é aqui, irmãos. Ele é no céu. E se você ler Jeremias, ele foi jogado numa cisterna, ele foi preso, ele foi perseguido e no fim ele foi morto. Ele foi perseguido por pessoas da própria família que queriam acabar com a vida dele. Então, você vê que um dos maiores profetas que tem na Bíblia, Jeremias, olha o que ele teve que passar. E você acha que você vai passar por o quê? Por só coisa boa. Se você ler a Bíblia e ler a vida de todos os apóstolos e de todos os profetas da Bíblia, que fim que eles tiveram nesse mundo? A morte. Então, irmãos, porque Jesus ele mesmo fala em Mateus, eu passei por isso, vocês também vão passar por coisa pior. Se eu fui morto por esse mundo odiado, desprezado, humilhado, vocês passaram com o quê? Por coisa boa? Não, irmãos, porque nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Entendeu? E o mundo, ele odeia as coisas que são do Senhor, irmãos. Não tem amizade. É inimizade eterna, é a luta. É a luta, irmãos, que nós temos diariamente. Que não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. É a nossa luta contra nós mesmos, é a nossa luta contra os poderes infernais, contra as dificuldades, contra as doenças. Porque Deus não fala que a gente vai estar que a gente vai estar 100% maravilhoso, irmãos. Nós vamos passar por luta sim. E não é por causa do nosso pecado, é por causa do nosso chamado. Da nossa marca que nós temos em Cristo. A nossa marca, que é o nosso pensamento, o nosso jeito de agir, irmãos. A nossa marca, a marca de Cristo. Porque quem tem a marca da besta já tem, irmãos. Tá aqui, tá aqui. E isso é fato, não é um chip, a marca da besta. Não é uma tatuagem na sua testona lá, 666. Aqui, ó, por que na testa? Porque é o pensamento. A mão direita, porque é como o que você faz. Isso faz muito sentido, irmãos. Porque aqueles que têm a marca de Cristo, que a própria Bíblia fala, aqueles que têm a marca de Cristo, o pensamento é do céu. Não tem como, não perverte. A atitude é diferente. Eu sei que a gente é falho, a gente não é perfeito, mas o jeito é diferente. Entendeu? Do mundo. E não adianta a gente ser hipócrita, porque até aqueles que já estão no mundo já sabem disso. A gente vê na mídia, as pessoas já estão falando que vão pro inferno e sabem muito bem que vão. Essas pessoas já estão condenadas, elas já têm a marca da besta nelas, irmãos. Aí é que tá. E a gente tá esperando um chip, mas não é não, irmãos. É nosso jeito de agir, nosso jeito de pensar. Nós temos que ter comprometimento com a palavra de Cristo. Nós temos que ser verdadeiros cristãos. E para terminar, para eu passar para minha irmã, eu quero ler em Salmos para vocês. Salmos 27. Eu vou ler ele inteiro. Que é um Salmos muito lindo de Davi, né? E Davi era segundo o coração de Deus, né? Então, para terminar, para eu passar para minha irmã, Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, da tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por veredas planas por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas.
e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tenha ânimo, fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém, irmãos? Então aqui diz tudo, né? Davi fala, e é uma coisa que eu ansei no meu coração, acho que eu ansei no coração de cada um que tem o Espírito do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, né? Que estarei na sua casa para sempre, né? Para sempre. E ele fala, aí ele fala, no meu coração ele ouve, porque é Deus que fala, busca a minha presença. E ele fala no seu coração, sim, Senhor, a tua presença eu buscarei. Então é isso que Deus quer, irmãos, intimidade. Que nós venhamos ansiar a estar na presença do Senhor, a estar na glória do Senhor, que nós não venhamos mais a ver esse mundo, não venhamos mais a viver nesse mundo, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa mente tem que estar em Cristo. E quando a sua mente estiver na glória e em Cristo, você pode ter certeza que você está no caminho do Senhor. Amém? Eu vou passar para minha irmã. Amém, glória a Deus. E, irmãos, continuando, né, a palavra intimidade, o tema de hoje eu queria deixar em Tiago, capítulo 4. Eu vou ler do 1 ao 12. Fala assim a palavra do Senhor. O título é Devemos Resistir às Paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, nos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiços e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misérias, lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não falais mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Então, Tiago 4, né, ele fala aqui, né, que nós devemos ter um coração, né, do Senhor. A gente tem que ter a nossa vida com Cristo, porque se a gente tem amizade com o mundo, a gente é inimigo do Senhor. E o versículo 8 e 10, né, ele fala assim, né, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo, purificai o coração. E fala, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então nós temos que ter uma intimidade com Cristo. Nós temos que entender que precisamos do Senhor a cada instante, porque sem Deus nós não somos nada. Então nós temos que sempre estar buscando a presença do Senhor, tendo uma intimidade com Cristo. Porque quando a gente se humilha, e não é a pessoa fala assim, eu vou me humilhar, né? A gente tem que se humilhar perante ao Senhor, porque o nosso Deus, ele é soberano, ele é o nosso Pai, o nosso juiz, o nosso legislador, ele é quem cuida de nós, ele é quem dá o ar que respiramos, ele é tudo, irmãos. Nosso Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa dedicação, toda a nossa intimidade. Então nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Porque quem se humilha perante o Senhor, ele o quê? Ele o exaltará. Então assim que a gente se entrega, a gente entende que a gente não é nada perante ao Senhor, a gente não é nada, irmão, somos pó dessa terra, não somos nada. Quando a gente realmente vai na presença do Senhor, sabendo que não somos nada diante do Senhor, que nós somos o pó desse mundo, o Senhor vai e nos exalta. Porque o nosso Deus, ele exalta os humildes.
os humildes de coração, né? E a intimidade, o que significa intimidade? A palavra intimidade, ela é um relacionamento próximo, né? Sem máscara, sem falsidade, e que revela o coração verdadeiro de cada um. Por isso, quando somos íntimos de Deus, né, do nosso Pai, podemos ouvir suas direções. Então, quando nós buscamos a intimidade com Cristo, Deus, a gente escuta, os nossos ouvidos estão mais atentos à voz do Senhor. Então, a gente é guiado pela direção de Cristo. Então, nós, irmãos, quando temos essa intimidade, quando somos íntimos com o Senhor, em oração, em busca, uma vida com Cristo, nós ouvimos a direção do Senhor, nós vemos onde estão nossos erros, porque Deus ele revela onde precisamos melhorar e sempre, todos os dias precisamos melhorar. Não somos perfeitos e não vamos ser perfeitos, porque o único perfeito é Jesus Cristo, nosso Deus. E nós erramos a cada momento, ou é pensamento, ou é atitude, ou é na palavra. Então o nosso Deus ele revela onde está o nosso erro. E nós ouvimos a voz, né, com mais facilidade quando nós buscamos ao Senhor. E sentimos, né, a presença do Senhor, né, com mais assim intensidade. Então, a intimidade é algo importantíssimo, porque sem intimidade, irmãos, com o Senhor, sem a fé, né, é impossível agradar a Deus, é impossível você ter uma vida com Cristo. Então, a intimidade ela é importante, porque é que nos vai aproximar do Senhor. E como diz minha irmã, é, a gente já é, né, escolhido por Cristo, tem uns que já é, né, já está condenado. Por isso, aqueles que são escolhidos por Deus, porque não é nós, né, que escolhemos a Deus, e sim que Deus que nos escolheu. Nós já somos o que? Atraídos para a presença do Senhor. Mas nós temos que ter o que? Uma vida, né? Porque a gente, eu sou escolhida, vou viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Não, a gente tem que ter uma vida de intimidade com Cristo. Porque da mesma forma, irmãos, que a gente entende que a gente é escolhido, se a gente não buscar o Senhor, se a gente tiver uma vida com Cristo, vamos ficar, irmãos. Porque não é só se gabar, eu sou escolhido. Quem garante que você é escolhido, né? Eu não garanto, né, que eu seja escolhida, mas a gente tem que ter a convicção da nossa salvação. A gente tem que, não, eu busco o Senhor porque eu amo Cristo. Por amor, por intimidade verdadeira, sabe? Não por interesse, tá? O nosso foco, sim, é a salvação, é a vida eterna. E a maioria das pessoas só busca, como diz minha irmã, é verdade, é só as coisas desse mundo. Elas não têm interesse pela salvação, elas não têm interesse pela vida eterna. Mas, irmãos, ninguém percebe, a nossa vida é passageira, a gente só percebe quando a gente vai num velório, a gente cai a nossa ficha, nossa, a vida é curta, nossa, um dia a gente vamos morrer. Igual fala aqui, ó, é mais fácil vocês verem, né, lamentar e chorar pelas suas misérias, converter os seus risos, as suas graças, né, em tristeza, em pranto, por quê? Porque o pranto e a tristeza faz a gente refletir, né, no final dessa vida. Então, por isso que fala em outro versículo na palavra de Deus, é mais fácil você estar no velório do que numa festa. Por quê? Porque festa, você vai estar lá curtindo e depois vai acabar aquela felicidade. Agora, velório não, você vai estar lá vendo aquela situação triste e você vai refletir a sua vida com Cristo. Você fala, nossa, a nossa vida é passageira. Então, quando a gente não tá nessa convivência, a gente leva a nossa vida como se não houvesse amanhã. Mas quando a gente acaba, né, vendo essa situação, estando no velório, tendo essa tristeza, a nossa mente cai na real, né? E vê que a gente precisa, né, do Senhor ter uma vida com Cristo. Porque aqui é passageiro. E queria deixar também em Salmos 63. Salmo 63. Deixa eu ver aqui. Fala da via nela pela presença de Deus, né? Eu vou ler ele inteiro, ele é curtinho, ele é até o 11. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão.
Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para o destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Então, o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus justo. Então, como diz lá em Tiago, só Deus ele pode julgar, porque só Deus, né? Ele é o nosso legislador juiz. Então, nós temos que entender que nosso Deus ele é nosso auxílio. Quando, igual Davi, ele anela pela presença de Deus, ele necessita da presença do Senhor. E é igual a nós necessitamos de uma vida com Cristo. Nossa, irmãos, uma vida sem Deus é. Eu não sei nem o que é, porque eu preciso do Senhor a cada instante, em qualquer momento. Então, a nossa vida ela tem que ter esse amor, sabe? Igual ele se expressa, essa anela pela presença do Senhor. Ele se regozija na presença de Deus, é tudo a presença de Deus na vida, né? Que Davi tá falando da vida dele. E tem que ser com nós também. A presença de Deus em nossas vidas, a atividade com Deus, ela tem que ser algo nossa, é realmente importantíssimo, realmente que a gente queira, sabe? Que nós precisamos entender que nós precisamos da presença de Deus. Nós temos que estar sempre com o Senhor, uma intimidade com Deus, querer por amor, não pelo que as pessoas falam ou dizem, né? E por último, para finalizar, eu queria deixar só Daniel, capítulo 10 e versículo 12, só. Daniel. Deixa eu ver aqui, Daniel aqui. Aqui, Daniel. Ó, Daniel capítulo 10, versículo 12 só. Fala assim. Então me dizes, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, irmãos, ó, como quando a gente se humilha perante a Deus, quando a gente busca a presença do Senhor, o Senhor, ele tá o quê? Atento às nossas orações, atento ao que a gente fala. Quando a gente realmente está de coração diante de Deus. E Deus conhece o coração de cada um de nós muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, quando a gente se humilha perante ao Senhor, quando a gente busca o Senhor de todo o coração, o Senhor está atento a ouvir o que a gente está falando, né? E o Senhor, ele vem ao nosso favor, vem conosco, vem nos orientar, vem falar conosco. Porque o Senhor sabe que o nosso coração é um coração íntimo com Ele, um coração de amor. Por isso, irmãos, que Deus venha abençoar a vida de vocês, que essa palavra ela venha falar com cada um de nós, né? Que primeiramente é com a gente, segundo é passado para vocês, que nós venhamos ter intimidade com Cristo sempre. Porque sem intimidade com o Senhor, sem uma vida com Cristo, é impossível a gente viver, irmãos. Porque precisamos dessa intimidade com o Senhor, uma intimidade verdadeira, um amor pela presença do Senhor, pela intimidade com Cristo. Amém? E até o próximo vídeo.